que se espalhe a fúria e a ira, que se levantem as vozes e as piras que iluminam a luta, que não se calem as turbas quando a dor surgir em pilhas, que não se acovardem os meninos e as meninas quando surgir a trilha, façam ação nas entradas das cadeias, desmanchem celas com seus punhos, e que o poeta e a poeta não se percam em liquidação e farra, em rebolado e marra, ante a desgraça nossa, que a literatura seja mais que essa religião de gente boa, integrada e visíveis em redes sociais, que não sejamos risíveis com essa pompa sobre nós, que nas ruas em que estamos tenhamos barro para renascer, cova e um canto doce para reposar, algo para amar na eternidade, e que a morte venha leve com sua língua morna, nos avisando a hora. Reaja! Opa! Estamos mais uma vez aqui, mais uma edição aqui do podcast da Livraria Eleyé, O Poder das Asas. E dessa vez a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, conversar com a grande, a magnífica professora Luciana Moreno. Luciana Moreno é uma grande entusiasta da literatura fora do roteiro elitista nacional, de uma literatura que está nas ruas, uma literatura que está nos becos, nas cadeias, uma literatura preta. Olá, Milton Borges, Livraria Eleyé, Reaja. Primeiro quero dizer da minha enorme satisfação de estar conversando com vocês hoje nesse podcast. Eu sou Luciana Moreno, e a minha família Moreno, ela é de uma região na Bahia chamada Costa do Dendê. Minha avó de Igrapiúna e o meu avô da Ilha Grande de Camamu, onde nasceram o meu pai, os meus tios. Da parte da minha mãe, eu sou da família Sacramento e a minha origem está ali no Recôncavo Baiano, mais especificamente na cidade de Maragogipe, que é de onde vieram os meus avós e a minha família materna. E depois eu nasci em Salvador, a minha família é toda na Cidade Baixa, né? Quando eles se encontram, né? Saindo dos seus territórios geográficos, eles vão se encontrar na Cidade Baixa, mais precisamente no Jardim Cruzeiro. Eu morei por um tempo em Salvador até os 6 anos de idade, mas onde eu vivi a minha vida toda foi em Lauro de Freitas, uma cidade litorânea da região metropolitana de Salvador. Que coisa interessante, hein, Luciana? Esse seu amor pelo mar, pelas águas, então tem muito a ver também com a sua família ancestral, né? Com as pessoas que chegaram antes. Realmente, eu sempre me vi cercada pelas águas, né? Todos esses territórios foram presentes na minha infância e o mar, o rio, a cachoeira, sempre foram muito presentes, né? Ir para Ilha Grande de Camamu significava passar por uma estrada em que a gente encontraria diversas cachoeiras, em que a gente pararia na Pancada Grande para tomar um banho, para admirar, né? Levava um farnelzinho de comida e comia lá na metade da viagem. E, né, a Ilha Grande é uma ilha, não tem como chegar de outra forma que não seja de barco. A minha família paterna sempre envolvida com pesca, com embarcação, eu tinha um tio que foi marinheiro, né? Marinheiro no sentido dele fazer as viagens da Ilha Grande para Salvador, né? Levando estudantes, levando mantimentos. Então sempre foi uma presença. Em Maragogipe também, né? Tem aquele rio ali na frente e as águas sempre foram o lugar de diversão, de alegria, de encontro, né? De fé também, de celebração. Então, realmente, o mar e o rio, eu não sei onde um começa, o outro termina. Talvez para mim seja tudo a mesma coisa. E é isso.
Um outro traço que eu vejo que é muito forte, né, em você é o traço de uma família unida, uma família sempre junta, em que as mulheres elas estão ali no comando, elas estão na frente das coisas. Eu vejo as celebrações religiosas, as festas populares, essa coisa de vocês irem para Maragogipe, celebrar um outro carnaval, um carnaval que não é esse carnaval daqui de Salvador, do trio elétrico e das grandes corporações culturais e tal. Juntando todas essas coisas, né? Essa presença feminina, esse comando dessas mulheres da sua família, né? As suas tias, a sua mãe, as suas primas, a sua irmã. Como que funcionava isso nessa sua infância e o que a literatura tem a ver com essa celebração da vida? Essas duas famílias são famílias extensas, né? Sempre muita gente, e são famílias muito iguais e muito diferentes, né? Tem uma semelhança entre as duas, que é a fé e a festa, eu diria, né? E as duas são muito fervorosas na fé, apesar de professarem, né, religiões diferentes, e são muito animadas para as festas, né? Mas, de fato, a presença das mulheres é muito grande, as mulheres sempre em situações de direção, de organização, de decisão, né? E todo mundo junto e misturado, todo mundo se metendo um na vida do outro. Mas assim, as memórias que eu tenho é sempre essas mulheres em volta de mim, ou numa família ou na outra, ou nas duas juntas, e sempre no afago, na briga, falando alto e tomando as decisões mais significativas, né? Você citou uma situação que é o Carnaval de Maragogipe. A minha mãe relata que meu avô era um cara muito boêmio, fanfarrão, meu avô materno, e minha mãe relata que os carnavais em Maragogipe, na infância e adolescência dela, eram os carnavais mais memorosos, em que eles faziam fantasias, dançavam na rua, né? E minha mãe dizia que ela já morava com os meus avós em Salvador à época, que eles saíam no navio Maragogipe, né? Saíam de Salvador e já chegavam, né, fantasiados, descendo no cais para festa. Os meus avós, né, ele sobretudo, a minha avó era uma pessoa muito tímida, mas ele gostava de beber, gostava de farra, e todo mundo já descia do navio fantasiado. Quando, enfim, eles faleceram, né, os meus avós, o tempo passou, a gente foi se desvencilhando do Carnaval de Maragogipe, e quando a gente começou, teve um ano que a gente viu que estavam revitalizando esse carnaval. Então fui eu, minha mãe, né, para ver o carnaval, e ela ficou muito emocionada porque eles estavam retomando aquela estética da fantasia, da fanfarra, do carnaval de rua na cidade. E aí no ano seguinte, essas mulheres que sempre se reúnem, inclusive a gente tem um nome, né, na família Sacramento, que é a Confraria do Torso, né, são as nossas mais velhas, com as sobrinhas e primas, tal, que se reúnem quase que mensalmente antes da pandemia. A gente revitalizou essa coisa de fazer a fantasia e de ir pro Carnaval de Maragogipe. É um grupo só de mulheres, a gente praticamente abre o Carnaval de Maragogipe e nos fantasiamos de Maria Bonita, de Cigana, Melindrosa, enfim, Frida Kahlo, por aí vai. Essa memória do recôncavo, essa participação, né? Essa ligação dessas cidades com sua culinária, com seus sonhos, seus batuques, suas histórias, Maragogipe, Salvador, Cidade Baixa, Lauro de Freitas. O que isso traz de memória africana? Existe uma memória africana nessa trajetória toda? Existe, sim, muito forte. Nem sempre nomeada, né, como memória africana, nem sempre consciente. E na minha família, infelizmente, depois que eu comecei a adentrar em alguns espaços, o espaço da militância, o espaço acadêmico também, né, que é tão mal falado, né, eu comecei a perceber, poxa, essa prática tão comum na minha família, ela tem uma matriz africana. E eu repetiria as mesmas coisas, né, sobretudo a festa e a fé são as
memórias, né, que mais me levam a uma África histórica e também a África mítica, né? Então, assim, a minha família, ela faz um caruru, né, para os mortos. Todo outubro a gente faz um caruru para reverenciar os mortos da minha família. Claro que essa acaba tendo muita fusão, muito hibridismo, mas é uma família que o tempo inteiro está unida para comer, para rezar, para dançar, para sambar. A memória também que eu tenho muito, né, aqui já em Lauro de Freitas, também na casa desse avô materno, era a ideia de festa, que não é essa ideia que eu vejo que se tem hoje, né? Uma coisa que a gente contrata um buffet, tal, etc e tal. E não era essa a ideia de festa. A festa era o fim de semana, no domingo, um monte de gente chegar na casa dele, gente que era da família sanguínea e gente que era da família estendida enfim, tem um recorte de gênero, mas as mulheres entrarem na cozinha e começarem a fazer 5 milhões de comida, muito excesso de comida. Geralmente essas comidas que a gente atribui, né, a uma matriz africana, e no momento de servir, todo mundo comer junto e sempre com muita voz alta, com muita cantoria, com muita dança em círculo, né? Essa é a minha memória de domingo, assim. O pós-almoço de domingo na família Sacramento era um pós-almoço cantado, com risada, com memória, com histórias do passado. Eu acho que isso é muito da cosmovisão africana no Brasil, né? E a questão religiosa, em que a gente sempre utilizou-se, ainda que não soubéssemos, ainda que em muitos momentos houvesse uma confusão ou até uma fusão com elementos da religião judaico-cristã, as práticas eram práticas muito presentes nas religiões de matriz africana, como dar comida a santo, se benzer, se rezar, ter a pessoa que nos reze. Então isso também foi muito presente na nossa casa. Qual a importância da literatura em sua vida e como ela se manifestou na sua infância, na adolescência, combinando todas essas memórias que você traz aí? A literatura teve alguma coisa a ver com isso? Ela entrou em algum momento disso, ou na infância ou na adolescência? Pois é, quando você me chamou para falar nesse podcast, eu pensei que você já ia entrar na questão da professora, né? De literatura, e te agradeço imensamente por me fazer recobrar, ainda que de uma forma tímida, talvez, essas memórias. E de fato essas memórias se ligam muito à minha escolha pela literatura, porque essa família, ela sempre foi uma família contadora de histórias, de causos, de memórias, né? As histórias do passado. Então, esses momentos de junção, de círculo, de festa, sempre tinha essas memórias, as histórias das vidas dessas mulheres, né? Elas sempre foram tratadas como exemplos, como referências, né? Elas contavam muito. As minhas avós contavam muito, né? Uma tia-avó contava muito história da vida delas. Minha mãe faz muito isso até hoje. Também o meu avô era leitor, eu falei bastante dele hoje e incentivava muito a leitura, e minha mãe também. Então, assim, os livros foram uma presença, o incentivo à leitura, a visão de que ler era uma coisa positiva e de que era algo que nos tornava pessoas mais autônomas, mais livres, né? Isso sempre fez parte do discurso dessas mulheres, ainda que houvesse uma diversidade de leitoras, né? Leitoras que não liam livro, leitoras que não tinham se escolarizado, leitoras que eram leitoras via oralidade, via contação de história, e leitoras mesmo de livro, de romance, sobretudo, né?
aí a presença da minha mãe. A minha mãe, para além de nos incentivar muito a ler livros, ela sempre nos incentivou muito, até porque a gente morava em Lauro de Freitas, moramos, né, ainda em Lauro de Freitas, e a gente se referia à cidade. Ir para Salvador era ir para a cidade, vamos para a cidade, e era ir para o centro. Então também minha mãe fez um movimento de leitura com a gente, que era de se apropriar da cidade. Então quando a gente ia para a cidade, ou seja, a gente estava indo para Salvador, né, para a Avenida 7, para o comércio, para o Pelourinho. E aí a gente ia para comprar as coisas que precisava para a vida aqui em Lauro de Freitas, que hoje é uma cidade super desenvolvida, mas à época mal tinha transporte público, por exemplo. E também a gente ia andar, sabe? A gente ia entrar em igreja, a gente ia entrar em museu, a gente ia ver que tinha na cidade. Então foi um outro movimento de leitura que a minha mãe fez, que foi, acho que, muito importante, que é esse, né, de apropriação da cidade, do centro da cidade. Isso foi fundamental para nós. E aí os livros vieram, né? Na infância eu tenho muita memória das contações de história dessas mulheres. Na juventude, sobretudo na adolescência, eu fui muito travadona, eu tinha tido uma perda muito grande, que foi a morte desse avô, que foi o maior companheiro que eu já tive na minha vida, sem dúvida. Então, foi algo, quando eu entrei na adolescência, foi uma entrada meio tristonha, e os livros eram meus companheiros, assim, sabe, de adolescência, e a leitura entra nesse movimento, e daí pra frente eu acho que eu nunca me desapartei, e eu investi e confiei e confio na potência que a leitura, e aí sendo bem freiriana, né, da palavra e do mundo, elas podem nos diferenciar, né, diferenciar nossas experiências de vida humana. Eu acredito nisso. Espero que ninguém em algum momento descubra que isso é um equívoco, né? Mas eu acredito piamente nisso, trago para mim, na minha vida, e também faço esse movimento entre os meus estudantes, meus alunos, meus colegas, meus familiares. E a estudante universitária Luciana Moreno, entrando na escola de letras, na juventude, qual a experiência que foi trazida de lá? E se a literatura negra ou periférica ou algum debate semelhante já foi passado para você? Eu fiz letras na Católica, né? E de fato eu gostava muito das disciplinas, das literaturas. A gente tinha muitas literaturas portuguesas, a gente tinha literatura portuguesa e brasileira, e lá a gente só encontrava o cânone literário, né? Essa coisa do escritor homem branco sendo referendado. Então, assim, eu tive muito acesso ao que se chama de clássico da literatura portuguesa e da literatura brasileira, mas, de fato, essa literatura a mim não foi apresentada. Ponto. Entretanto, na Católica, e aí eu vou referendar essa pessoa, esse professor, como alguém fundamental na minha formação, e a minha voz não é solitária, né? É uma voz, ainda que nosso diálogo hoje não seja tão intenso, né? Mas eu não tenho como não fazer uma referência fundamental ao professor Nelson Maca. E a minha voz não é solitária, né? Um monte de gente que fomenta a literatura na Bahia, que eu conheço hoje, assim, a exemplo da professora Ana Carla Portela, desde Sacramento, elas fazem também, dentre outras pessoas, né? Fazem essa referência, que era a presença do professor Nelson Maca como talvez ou o único ou um dos poucos professores negros que nós tivemos lá no nosso departamento, e o melhor professor de literatura, né? O melhor professor de literatura, porque ele investia na leitura das obras, ainda que ele nos apresentasse também grande parte do cânone à época, né, que eu sou dos anos 90, meu curso é lá na segunda metade dos anos 90, ele nos apresentava o cânone, mas a figura
de um grande professor, do melhor professor de literatura, ser um homem negro já era algo que importava muito para mim. A outra coisa é que, ainda que ele usasse o cânone, ele problematizava muito a questão racial sobre o texto literário e sobre as nossas próprias identidades, né? Sobre as nossas próprias identificações raciais. Então, isso também foi de extrema importância. E ele começava a trazer, eu acho que, enfim, por conta do contexto, para mim ele começava a trazer algumas inserções de escritores que para mim não eram escritores negros. A exemplo de Machado de Assis, né? Eu aprendi na graduação que ele era um homem negro tardiamente, e o Lima Barreto, que eu já sabia que era um homem negro, mas que o Nelson Maca falava de uma forma muito entusiasmada, muito efusiva, né? Então eu atribuo essa importância a ele, fundamental. Assim, sintetizando, né, o curso de letras foi um curso que me apresentou uma literatura canônica, e isso foi importante para mim. Me retirou de alguma forma a possibilidade de eu abrir meus horizontes para a literatura que hoje eu me vinculo e me interessa, mas a presença de Nelson Maca realmente foi um diferencial, e mais do que um diferencial, foi um divisor de águas. E na dureza, não era no carinho, no afeto, no dengo, não, era na dureza, no enfrentamento, na voz rasgada. Ele realmente mudou a minha visão e a visão de muita gente em torno da literatura mesmo brasileira. Luciana, a sua experiência como professora, ela vai além da universidade, né? Qual a importância do ensino básico para a sua atual ação e militância na difusão da leitura, que é uma coisa que você sempre pontua, que dá tanta importância, esse negócio da difusão da leitura em toda parte, em todos os lugares. Qual a importância disso, do ensino básico? Eu queria pontuar aqui uma coisa extraordinária que você faz, né, junto com o seu grupo de pesquisa, que é a leitura de escritores, né? Escritores que não são cânones, escritores que muitas vezes não são levados em conta, e você reúne para dentro da universidade, mas também para dentro das escolas públicas, como aquela escola pública do Pelourinho. Você reúne os estudantes em torno daquela obra, daquele livro, como o de Mandingo, como o de Davi Nunes, e aí vocês debatem, depois convidam os escritores para irem, né, no campus da universidade debater com os estudantes. Pode falar um pouco sobre isso? Eu começo minha carreira profissional na educação básica pública no estado e aqui no município de Lauro de Freitas. E assim, ainda que eu não tivesse formação acadêmica, não tivesse feito uma pós-graduação, mestrado, doutorado, eu sabia que a experiência da leitura na minha vida tinha sido uma experiência fundamental para me abrir portas. Então eu sempre coloquei como prioridade ler com os estudantes, né, enquanto professora da educação básica. E quando eu entrei na universidade, eu nunca quis cortar esse cordão umbilical, né? Eu virei da educação exclusiva na universidade, mas sempre vinculando meus projetos, minhas ações de extensão à educação básica. E quando a gente criou o GELPES, que é o Grupo de Estudos Literatura e Periferias, a gente criou com essa ponte, né, um grupo de pesquisa em que a gente, né, mapeia a literatura negra de contextos periféricos, estuda esses autores e autoras, busca uma fortuna crítica, enfim, e escreve sobre, né, enfim, mas também a gente sempre aproveitava essa oportunidade do escritor contemporâneo vivo no campus para ampliar isso para a educação básica. E isso significava que antes do escritor chegar, a gente ia ler literatura com os estudantes de escolas como o Colégio Modelo, o Colégio Liberdade em Itaberaba e também o Azevedo no Pelourinho, e a gente levava, depois que a gente lia a literatura desses escritores, os próprios escritores para conversarem com os estudantes, e a gente via o efeito disso, né? Eu tenho uma memória que
o GELPS em 2015, né? Estudou a Cidinha da Silva e o Marcelino Freire. E o Marcelino Freire, ele foi ao Campus 13, Itaberaba, fez todo o movimento. E tem duas situações que muito me chamaram a atenção da ida de Marcelino Freire. É que uma das nossas alunas de letras, hoje no campus, né, ela já deve estar se formando, ela diz que quis fazer letras justamente porque o GELPS foi na escola em que ela estudava, da educação básica, ler textos de Marcelino Freire, e depois ela teve a oportunidade de ver Marcelino Freire lá no campus, e que isso foi um momento que ela disse, pô, letras é o que eu quero fazer. E também ainda com a presença de Marcelino, ele foi para Itaberaba, e no outro dia a gente fazia um projeto com a Escola Olodum, e foram os estudantes da Escola Olodum para ter uma conversa com Marcelino Freire, e dentre os estudantes foram também alguns percussionistas da banda mesmo, né? E adultos, homens adultos, e eles diziam, um deles me dizia, professora, eu nunca tinha visto um escritor, eu nunca tinha ouvido um escritor falar assim, né? Então a gente acredita mesmo que tanto ler uma literatura brasileira contemporânea, que busque narrar, busque falar, né? Não pela voz, né? Mas que as próprias pessoas negras, as próprias pessoas periféricas narrem a si mesmas, fomentar essa literatura, promover, levar para a sala de aula, ela é muito eficiente mesmo para a formação de leitores, e independente das idades desses leitores. E a gente vê o quanto o Brasil é um país injusto mesmo, né? Desigual, porque um homem adulto com um percussionista do Olodum que já viajou o mundo todo dizer que ele nunca tinha ouvido um escritor falar, né? Quer dizer, mostra que a sociedade brasileira alijou a nós todos de uma literatura que nos fizesse nos sentir pertencentes, nos vinculasse com a qual a gente se identificasse com essa literatura. Então, assim, essas experiências do GELPS com a educação básica, elas mostram muitas coisas, e uma outra coisa importante é que esse muro que se criou entre a universidade e a educação básica, ele não existe, né? Elas são instâncias interdependentes. A educação básica precisa do conhecimento da universidade, e a universidade precisa olhar para a educação básica e beber, né, da realidade, da vida cotidiana da educação básica. É isso que dá sentido à vida de um curso de licenciatura como um curso de letras, né? Seu trabalho de doutorado, sua tese, mergulhou fundo na literatura periférica. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre esse trabalho e qual o sentido dessa literatura? É interessante você falar isso, porque geralmente as pessoas pensam isso, né? De que a minha tese é sobre a literatura negra de contextos periféricos, e não é. E é interessante, primeiro porque deflagra o quanto essa nossa formação inicial, tanto da educação básica quanto na graduação, ela é fundamental para a gente, né? Então ela marca a gente, e é o repertório que a gente vai ter. Então, o repertório que eu tenho de verdade até o final do meu mestrado é da presença de escritores canônicos do clássico da literatura, né? E obviamente que eu não digo isso com orgulho, e com algumas apresentações de escritoras como Conceição, como Carolina, de forma muito rápida, né? Machado, Cruz de Souza, Lima Barreto, enfim. Mas a presença muito grande é de uma autoria branca, heteronormativa, masculina, sudestina. E aí eu entro no meu doutorado muito focada na formação do leitor jovem, né? Na questão do letramento literário, trabalhar com literatura entre jovens e jovens que não estavam na escola, né? Jovens que não estavam em uma situação escolar, porque no Brasil se associou muito literatura a uma disciplina da escola. Então eu queria avaliar como é que jovens lidavam com a literatura
de forma periódica, mas fora do contexto escolar. E aí é que a gente tem que ficar atenta, né? Porque as nossas formações, elas se dão o tempo inteiro, né? E se dão na vida. O espaço acadêmico é apenas um desses espaços. Desenvolvendo os círculos de leitura entre os jovens, com os repertórios que eu tinha, que eram repertórios canônicos, os próprios jovens começaram a me mobilizar, a questionar a minha escolha literária, né? Então eles ouviam Haiti de Caetano Veloso e Gilberto Gil e diziam, olha, os Racionais foi uma das primeiras mobilizações que me chamaram a atenção. É legal isso aí que você está trazendo, mas os Racionais, eles têm uma canção que se chama Negro Drama, que é muito mais importante, né, para nós. E primeira via para eu chegar na literatura brasileira contemporânea, que eu estou nomeando, de literatura negra, de contextos periféricos, foi essa mobilização que os meus estudantes fizeram, os leitores com os quais eu trabalhava, para o rap. E a partir do rap eu vou chegar no que se chamou de literatura periférica. As primeiras vias foram Sérgio Vaz e o Marcelino Freire, e depois o mundo inteiro se abre de novo, né? Uma reviravolta se dá na minha vida, porque aí eu vou me abrir para uma literatura negra de contextos periféricos que eu não conhecia, pela via da periferia primeiro, e aí vai ter o Sacolinha, a Lisandra Souza, o Alan da Rosa, Michel Iacchini, a Cidinha da Silva. Depois eu vou vindo para a Bahia, né? E aí vão entrar como fundamentais na nossa pesquisa Hamilton Borges, Davi Nunes, Fábio Mandingo, a Jovina Souza, Ana Jara Tavares, enfim. Essas vão ser as primeiras grandes referências, mas a gente vai sempre ampliando e percebendo o quanto a potência dessa literatura negra brasileira, e especialmente essa que o GEOP se dedica, de contextos periféricos, ela é imensa, ela é cada vez mais intensa e forte. Eu te chamei de revisora das estrelas. Você revisou textos de Sacolinha, de Elisandra, eu acho que agora de Jairo Pinto, e com uma forma de revisão muito particular, uma forma de revisão muito afetiva, uma forma de revisão que mergulha meio que com o autor, a autora, no trabalho que está sendo executado ali naquele momento. Você pode falar um pouco sobre esse trabalho de revisão? Claro, você esqueceu de falar de uma das estrelas, que é o escritor Hamilton Borges, né? Bom, para mim é uma aprendizagem, assim, é um trabalho que eu super curto fazer, que é o trabalho de ler como professora de língua portuguesa, verificando questões ligadas à gramática normativa, mas essa eu diria que é um fragmento pequeno desse trabalho, né? Mas é ler como alguém que gosta dessa literatura e que quer ter um texto fluido nas mãos, com informações importantes, que não quer ter um texto fácil, que quer ter um texto desafiador, que evidencia uma linguagem própria daquele escritor, um estilo próprio dele, uma marca dele ou dela, mas que querem entrar no texto, né? Então eu faço uma leitura desse jeito também, vou marcando questões que eu acho que são importantes para a gente atingir essa fluência textual, e aí a gente vai dialogando. É um trabalho muito intenso de diálogo, né? De eu concordo, eu não concordo, eu discordo, vamos nessa, o que pode mudar, como é que melhora, como é que faz disso um fragmento mais interessante. E é uma construção juntos mesmo. Eu digo que os escritores, eles têm aquilo pronto, né? Tem o texto pronto e eu vou fazendo essa contribuição como leitora. Eu acho que é o mais importante, da gente ir encontrando caminhos para a qualidade desse texto.
E aí é um movimento de extrema aprendizagem para mim, porque eu acho que os escritores e as escritoras me ensinam muito sobre o processo de escrita, me ensinam muito sobre as concepções que elas têm de vida, de mundo, de literatura. Então eu alargo muito minha visão sobre a literatura, e são sempre escritores e escritoras negros e negras, né? Então eu alargo muito questões que são fundamentais para a minha existência. É uma aprendizagem muito bacana. Eu fico muito feliz de participar, de contribuir com esse processo e participar do processo, né? É isso. E eu gosto de dizer que não é um trabalho apenas de gramática normativa, mas é um trabalho de leitura, de uma certa curadoria, mas é sobretudo de parceria, de aprendizagens. E eu estou à disposição sempre, assim. Você tem uma preocupação também, né, em pensar, em pesquisar sobre o mercado literário. O que você acha do mercado literário e a literatura preta no Brasil em geral e em Salvador especificamente? Dentro disso, queria que você falasse um pouco como é que você vê, né, o fechamento de livrarias, fechamento de bibliotecas e nesse cenário a abertura da livraria Eleyé e da nossa biblioteca que a gente está abrindo lá na Rua Ladeira de Nanã, número 7, a Biblioteca Winnie Mandela, para servir ao nosso povo. Realmente a questão do mercado editorial é um interesse meu, eu careço de estudar mais, mas de fato sempre que tem algo que aparece eu quero ler, quero saber mais. E também eu acho que o mercado editorial e política pública de livro, leitura e literatura deveriam estar em diálogo, né? Mas no Brasil contemporâneo eles não estão. Mas me interesso pelo mercado, pelas discussões de mercado. O que a gente ouve dizer é que, apesar de um certo marasmo, né, de uma produção literária convencional ou tradicional no Brasil, há um grande interesse na literatura de vozes que foram consideradas vozes minoritárias. Então há um grande interesse pela literatura negra, pela literatura escrita por mulheres, pela literatura LGBTQIA+, enfim, sobretudo porque esses públicos leitores querem se encontrar na narrativa, no texto literário, né? Querem se identificar com o que tem no texto literário. Então, o que a gente ouve falar muito é dessas presenças e desse interesse de mercado. Então, eu acho que isso também é muito importante. Eu penso que o fechamento de livrarias e o fechamento de bibliotecas, ou até a inexistência de bibliotecas, né? Quando a gente pensa que a gente tem mais de 400 municípios, 417, não sei, municípios no estado da Bahia, e a gente tem menos de 40 bibliotecários concursados na Secretaria de Educação do estado da Bahia, né? Há um número discrepante, assim. Então, o que eu entendo é que esse mercado é um mercado que está numa situação de talvez precarização, porque as políticas públicas, elas são políticas públicas que elas começam o século XXI de forma muito intensa e elas nesse final de segunda década já se arrefece. Então eu quero dizer que o Brasil é um país que investiu tardiamente em políticas públicas para leitura, livro e literatura. As nossas políticas públicas nacionais, elas datam das primeiras décadas, da primeira década do século XXI. E é uma política muito interessante, que é o Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura, e que já no início o ministro da Educação à época, que era o Gilberto Gil, ele escreve num texto de apresentação do plano que era necessário investir na economia do livro, investir no potencial simbólico do livro, da leitura e da literatura e na formação
formação de leitores. Então, quando a gente pensa em política pública para leitura, a gente está pensando no mercado, a gente está pensando que livro, leitura e literatura geram empregos, fazem dinheiro circular no Brasil, valorizam a economia brasileira, né? Então, tem um filão de mercado importante, mas para isso, de fato, a questão da formação de leitores é fundamental, a presença da escola, da existência de bibliotecas e das livrarias também, né, é necessário. O que eu quero dizer é que, para mim, a gente tem um arrefecimento de tudo aquilo que na primeira década do século XXI foi trazido de forma entusiasmada, e isso impacta em tudo. Então, a gente não tem uma política pública de leitura consolidada, é um problema para a gente conquistar um mercado, né? Sobre a LE vai nessa contramão, e ir nessa contramão, para mim, é um ponto fora da curva, mas é uma trajetória que eu fico muito interessada que seja uma trajetória de sucesso, porque tem muito interesse pelos leitores em comprar literatura negra, e mesmo que o nosso povo ainda precise, né, investir mais numa formação leitora, e também, né, numa crise como essa, em meio à pandemia, tá todo mundo sem grana, há um interesse muito grande na compra de literatura negra, uma preferência pela compra dessa literatura, e também há uma intenção, né, por exemplo, quando você tem um espaço como a LE, que tem uma biblioteca, que tem uma livraria, eu fico brincando, só falta um sebo, né? Porque eu posso, nesse espaço, comprar livros novos, dos autores negros que eu quero comprar, eu posso ter acesso a isso. Eu também, se eu não tiver grana, eu posso acessar a biblioteca e ler lá dentro, pedir emprestado os livros lá dentro, e de repente, se tivesse um sebo, eu teria livros de segunda, terceira, quarta, quinta mão a valores muito simbólicos, 5, 10, 15 reais, né? Então, eu acho que acaba sendo o shopping, né? Num bom sentido, não no sentido capitalista, selvagem, mas no sentido de ter um mix de coisas dos nossos sonhos, né? E ainda tem um horto. Então acho que o sonho da LE é um sonho muito importante, muito forte, e não é um sonho impossível, não é um sonho da fantasia, não, é o sonho da utopia, daquilo que ainda não existe, mas pode e deve existir, e vai existir, e já existe, e vai resistir, e persistir, e perseverar. O debate sobre racismo, ele não dá conta de pensar a estrutura do Estado brasileiro violenta, uma estrutura de ódio, né? Então, o ódio antinegro, ele é o debate fundamental que a gente tem trazido dentro da nossa organização aqui, a REAGE. E esse debate, ele foi trazido num romance que eu escrevi, que é o Livro Preto de Ariel. Aliás, toda a minha literatura é baseada nisso. E teve um incentivo muito grande seu, né? Você que me despertou para essa ausência, né, de pessoas pretas escrevendo narrativas longas, escrevendo romance. E além de me despertar, você foi fundamental, você fez a revisão, a gente discutiu capítulo por capítulo e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância do romance, sobre o romance. Essa é a pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas. A literatura, ela deve ser neutra? É possível uma literatura neutra? E a outra questão é o seguinte: pode um homem branco escrever sobre literatura negra, fazer literatura preta? Bom, eu sempre falo muito desse processo do Livro Preto de Ariel, porque das outras vezes em que eu trabalhei com esse processo de revisão, eu recebi o livro pronto, né? E o livro preto eu fui recebendo capítulo a capítulo, e você foi construindo os capítulos depois das revisões. Então tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, né? Então para mim foi um processo muito importante, o do Livro Preto de Ariel, porque eu de fato vi o livro nascer, né? Vi cada partezinha dele sendo gestada. Então, você me pergunta da importância do romance. Eu entendo que a literatura é importante.
né? A oralitura é importante, os slams são importantes, os saraus são importantes, os livros são importantes, que tudo é importante. Escrever literatura, fazer literatura é a grande importância. Entretanto, há um gênero literário que é tratado como um gênero de prestígio, de privilégio, que é o romance, né? Que é uma narrativa longa. E essa narrativa longa, ela envolve muitos personagens, muitas ações, muitos movimentos, um enredo muito extenso, né? Tem um núcleo e desse núcleo partem tantas outras narrativas. Então, o romance, para a teoria da literatura, ele acaba sendo um gênero de prestígio, né? Porque ele tem todas essas exigências, e para se escrever um romance vai demandar tempo, vai demandar de fato um investimento em um material prévio. Não que nos outros gêneros isso não precise disso, né? Mas os investimentos são outros, né? A estratégia de elaboração é outra. Então, quando eu falei para você do romance, foi por várias razões. A primeira razão é o fato da primeira romancista brasileira ser uma mulher negra, que é Maria Firmina dos Reis, nordestina. E toda vez que a gente pensa em romance brasileiro, a gente pensa num homem branco, a gente pensa em Jorge Amado, a gente pensa no Guimarães Rosa, a gente pensa até em Paulo Coelho, né? E a gente negligencia o fato de que a primeira romancista brasileira é uma mulher negra nordestina. Também por várias questões da dificuldade da gente escrever, né, enquanto povo preto, pela questão do acesso à escolarização, pela questão da nossa vinculação, muitas vezes, a um outro mercado de trabalho que não contemple a palavra escrita, né? A Carolina dizia, ela era catadora de papelão e escrevia nas madrugadas, e ela dizia que eu não ia casar porque qual era o homem que ia entender uma mulher que acorda na madrugada para ler ou para escrever, ou que passa um tempo fazendo isso. Então, tem 1000 senões. Então, também tem uma outra questão quando eu falei do romance, né? É um número relativamente baixo de produções de romance entre autores e autoras da literatura negra brasileira contemporânea, e a gente até mapeou isso na Bahia, né? Tentou pensar em nomes, e aí a gente ficou nos nomes de Aline França e Fernando Conceição, e inclusive quem puder dizer mais nomes na Bahia de uma literatura negra que seja em romances, né? Eu considero que, apesar de ser um livro não muito extenso, o livro do professor, o último livro o livro do professor Silvio Oliveira é um romance. Não sei como é que ele nomeia aquele livro, mas acho que as produções são muito poucas. Então, por conta disso, a gente quer estar numericamente e qualitativamente bem em todas as possibilidades da escrita literária, e foi por isso que eu fiz essa provocação, e no final eu fico muito feliz de ter feito, porque eu sou apaixonada pelo Livro Preto, assim, eu sou fã do livro, acho lindo, acho uma obra lindíssima, né? Mas a gente não pode falar muito porque parece que a gente está jogando confete, né? E aí você me vem para uma outra pergunta: existe uma literatura neutra? É impossível, a linguagem não é neutra, os humanos não são neutros, né? A gente fala muito a partir das nossas experiências, como diria Conceição Evaristo, das nossas escrevivências. Eu, particularmente, acho que não existe escrita literária que não seja a partir da escrevivência, né? A literatura é ficcional, é invenção, de fato, mas ainda inventada, ainda ficcionalizada, para mim ela é parte desse pressuposto da escrevivência. E tem gente que acha que o conceito de escrevivência é um conceito limitado, inclusive. Eu acho o contrário, eu acho que toda literatura parte das escrevivências, né? Essa presença de um repertório, de uma experiência desse autor, da linguagem, da ideologia, da vinculação política e racial, sobretudo no nosso caso, obviamente que está ali, né? Então não existe literatura neutra, isso é uma coisa absurda. Infelizmente a gente parece viver num Brasil em que as pessoas
defendem uma bandeira da neutralidade, e eu gosto muito do meme quando vai criticar os isentões, né? Que é neutro só mesmo sabão, não tem mais nada neutro no mundo. E você me pergunta também se um homem branco poderia escrever uma literatura preta. Eu gosto muito de uma frase do Sérgio Vaz, e aí perguntam a ele sobre a literatura periférica, ele responde: pode, mas não vai ficar bom, né? Eu trago como uma frase engraçada, mas o que eu penso é o seguinte: pode sim, pode, mas não é literatura negra, não é literatura preta, não é literatura cambista, né? É o que, por exemplo, os modernistas chamaram de negrismo, foi o que o Jorge Amado fez, mas a gente não pode chamar Jorge Amado de literatura negra, porque ele não é um homem negro, e obviamente a gente vê no texto de Jorge Amado que ele fala do lugar de fora dessa discussão. Quando ele inventa aquele homem negro, aquela mulher negra que transitam na obra, é uma invenção de uma cabeça de um homem branco. Jamais um homem negro se narraria, usaria aquela linguagem, se tipificaria daquela forma. Então eu de fato acho que não, que um homem branco ele pode sim escrever, criar um personagem negro, por exemplo, mas isso jamais vai ser chamado de literatura negra, de literatura preta. Vai ter outros nomes, né? Repito, os modernistas usavam o termo negrismo quando eles pegavam Jorge de Lima, quando ele escreve sobre a nega Fulô, né? Então, quer dizer, um homem não negro, um homem branco, falando de uma experiência que ele vê como uma experiência negra, que ali é bem emblemático, né? Porque para ele o que nós mulheres negras chamamos de estupro, de violência do colonizador sobre os nossos corpos, no poema de Jorge de Lima é uma estratégia de sedução e de sobrevivência daquela mulher, né? Uma sexualização daquele corpo. Então essas questões deflagram que não há como um homem branco escrever literatura negra. Literatura preta, literatura negra, literatura afro-brasileira, literatura periférica, literatura quilombista, literatura preta de contexto periférico. Em que dessas nomenclaturas você se vincula, que você tem mais afeição ou não? Olha, todas essas nomenclaturas me interessam muito, né? Eu diria que eu me vinculo a todas elas. Agora, a nossa pesquisa desenvolvida pelo GELPS, trabalha com a literatura negra de contextos periféricos, porque a gente entende que nem toda literatura negra está vinculada a contextos periféricos, então a gente faz esse recorte. E eu brinco muito que também uma das coisas que mais nós fazemos no GELPS é ouvir os escritores e as escritoras. Então a gente sabe dessas nomenclaturas, a gente estuda essas nomenclaturas, a gente busca compreender tanto os escritores e escritoras quanto os pesquisadores e pesquisadoras que definiram essas nomenclaturas. Mas a gente gosta muito de ouvir como é que o escritor se define, né? Por que ele se define daquele modo? Porque a gente respeita muito essa declaração dos escritores e escritoras. Eu penso que, ao fim e ao cabo, é literatura negra. Mas a gente gosta muito de ouvir os escritores e sempre respeitamos as vinculações que esses escritores se filiam. E o GELPS, especificamente, ele mapeia a literatura negra de contextos periféricos. Tem uma mensagem para os ouvintes? Eu quero agradecer essa oportunidade de estar dialogando com o podcast da Livraria Leie. E a mensagem é uma mensagem que a gente repete muito: nenhum passo atrás. A gente vive ainda, enquanto povo negro, mulheres nordestinas, situações ainda de muita violência, de muita ausência. Mas a gente tem historicamente lutado muito e tem conquistado muitos espaços,
e a gente só vai para frente. Então, quem não gosta de nós, da nossa literatura, do que a gente produz intelectualmente, artisticamente, culturalmente, só lamento. A gente não vai dar nenhum passo atrás. E mesmo na pandemia, mesmo com todos esses momentos de tragédia, porque por quais estamos passando, a gente tem nossos luzeiros, né? A gente tem Dandara, Zumbi, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Lima Barreto. A gente tem um monte de gente, as nossas avós, os nossos pais, a gente tem um monte de gente que gritam nos nossos ouvidos, nem um passo atrás. Queria agradecer com muito carinho a professora doutora Luciana Moreno, agradecer a participação em nosso podcast e dizer que estamos aqui sempre. Muito obrigado.